Amém? Rapidamente, então, chamar o pastor Onésio. Tenho certeza que agora ele vai pegar tudo que Deus já falou aqui hoje à noite, mais do que Deus falou com ele. Não vai ser, vai ser o Espírito Santo. Amém? Eu falo todas as vezes, não me canso de falar, né? Pastor Onésio, a gente tem algo que ninguém mais tem. Nós fomos ungidos no mesmo dia, na mesma hora, pelos mesmos pastores. Então, eu entendi, né, que isso não é por acaso. Né? Aí Deus deu para ele o ministério do fogo e para mim deu da água. Aí quando juntam o fogo e a água, irmão, quem conhece a história de Elias? Primeiro veio o fogo, depois veio a água. Amém? Então imagina a combinação perfeita. Então o dele é uma chama viva, o meu da água viva também. Amém? Aleluia, achou que a água morta? Não. Brincadeira, a parte do pastor Onésio é alguém que mora no nosso coração, não paga aluguel. Ele está aqui com a gente, acho que já é o terceiro encontro das águas, né? Está em todos. Amém. É uma bênção de Deus e a gente ama de coração, né? Deixa Deus usar. Amém? Bem, glórias a Deus, graça e paz a todos. Amém. Muito feliz de poder estar aqui comecei já desde o primeiro encontro e Deus tem ministrado muito esses dias, né? Tantas coisas têm acontecido. E que bom rever alguns aqui, ver Regis, faz tempo que eu não te vi mais, realmente você não muda, né? Dá uma bênção, a cada dia mais bonito, mais jovem, né? Eu gostei daqueles pulinhos de Deus, que bênção, é uma bênção. Eu vou ter que ir lá na tua igreja, amém? Eu vou. Sabe, queridos, eu creio que Deus está fazendo tantas coisas, eu não quero me alongar muito aqui. Quando você abriu Coríntios, eu digo, meu Deus, e agora? Você falou que vou pregar agora, né? Deve foi para 2 Coríntios, então vamos em 1 Coríntios um pouquinho, 1 Coríntios capítulo 2. Aleluia. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 1. Irmãos, quando fui até vós anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Na verdade, falamos de sabedoria entre os que já são maduros, não porém a sabedoria desta era, nem dos seus governantes que estão sendo seduzidos a nada, mas falamos do mistério da sabedoria de Deus que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são estas as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. Glórias a Deus. Amados, essa palavra Deus tem ministrado muito ao meu coração nesses dias, porque eu creio que não só a palavra em si, mas os dias, como nós vivemos, tudo aquilo que temos ouvido aqui, temos falado, temos um entendimento sobre os dias, daquilo que o Senhor está manifestando, em ouvir, em ter clareza, como o pastor colocou aqui, entender a voz daquilo que Deus, para onde Deus está apontando, aquilo que Deus está falando, para que nós possamos reproduzir com exatidão aquilo que os céus estão determinando sobre esses dias. E essa palavra, ela fala aqui, mas vou começar um pouquinho de trás para frente, mas ela fala um pouquinho aqui sobre essa sabedoria
e relacionada a governantes, uma sabedoria passada, e ela foi oculta, mas ela é revelada hoje sobre nós, como o pastor Regis colocou isso aqui, né? Existe uma glória sendo revelada sobre as nossas vidas, e essa glória eu preciso me enquadrar ela, eu preciso viver ela. Eu creio que talvez uma das respostas nesses dias é que eu preciso parar de esperar algumas coisas acontecerem, porque elas já aconteceram. Eu preciso me posicionar em algo que já está alinhado nos céus. Eu falava aqui com o pastor Léo antes isso, né, que antes da gente começar, João 4, ali depois que o Christian citou isso aqui, que Jesus encontra com a mulher samaritana, mas os discípulos, quando eles voltam, lá perto do versículo 30, eu acho, de João 4, quando eles voltam, Jesus diz uma coisa, ele diz assim: vós dizeis que ainda há 4 meses para o tempo da colheita, eu porém vos digo, erguei os vossos olhos e vede, os campos já estão brancos. Ou seja, existe uma visão humana a respeito do reino, a respeito das coisas. Existe uma baseada em expectativas, baseada em uma religião, baseada em uma teologia, mas existe uma visão de Deus que está dizendo: o tempo é agora, o tempo não estão entendendo, uma sabedoria precisa ser falada sobre os maduros. E eu acho interessante isso, porque a igreja nesses dias, talvez ela esteja com uma expectativa errada sobre algumas coisas. Atos capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz assim, que as pessoas elas tinham uma expectativa, e elas perguntam a Jesus: restaurarás tu nesse tempo os reinos a Israel? As pessoas elas tinham uma expectativa de que Jesus fosse um grande líder sobre o povo, um grande líder que reorganizasse a estrutura, que reorganizasse, que trouxesse um reinado sobre Israel. Por isso os discípulos de Emaús, eles comentam isso também, né? Foi citado aqui, de que eles vão tristes porque eles tinham uma expectativa. E hoje eu vejo que nos nossos dias, eu recebi uns dias atrás uma mensagem de um candidato: porque eu fui representante da igreja, eu quero lutar pela igreja, eu tenho propostas para a igreja. E ele dizia: porque eu já lutei, eu fiz decretos para que a igreja não fechasse durante a pandemia. Amados, existe alguém que pagou um preço, alguém que morreu pela igreja. A minha estrutura não precisa de ninguém para defender algo. Qual é o reino que eu espero para ser restaurado nesses dias? Talvez a igreja desses dias ela está com uma expectativa em um governo restaurar algo, estabelecer decretos para a igreja. Não, existe um reino que eu sirvo, porque o reino, Jesus ele dá uma resposta, ele diz no versículo 7 e 8, ele diz: não nos pertence saber os tempos ou as épocas, mas, versículo 8 de Atos 1, ao descer sobre vós o Espírito Santo, que recebereis poder, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria até os confins da terra. Eu não preciso, porque muitas vezes a igreja ela prefere terceirizar aquilo que é sua missão, ela prefere terceirizar, ela prefere dizer: não, que os governantes devem fazer isso, devem fazer aquilo. Eu preciso me posicionar naquilo que é a minha missão nesses dias. Qual é a minha missão? Qual é o meu chamado? Para que o Senhor deseja, o que eu devo fazer nessa geração? Ser testemunha, amém, ser testemunha, mas eu só consigo ser testemunha se eu ando cheio do poder de Deus, do Espírito Santo. Por isso que quando eu talvez possa aqui entender aqui Joel 2, quando fala sobre uma descida do Espírito Santo nos últimos dias, derramarei sobre toda a carne. Eu não quero aqui dizer que Joel 2 se cumpriu, mas às vezes nós estamos esperando, anunciando o avivamento. Um dia um avivamento vai chegar, um dia um avivamento vai chegar. Eu não sei se esse avivamento vai chegar ou se eu espero que chegue, mas Atos 2 já se cumpriu, o Espírito Santo já desceu, e se ele já desceu, ele não voltou mais. Então não tem motivo nem razão para que a minha vida não seja cheia da sua presença, da sua glória e do seu poder. Por isso ele diz: ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você já recebeu o Espírito Santo sobre a sua vida? Então você deve andar cheio do Espírito Santo, sendo a testemunha. E Paulo aqui, quando ele fala aos Coríntios, ele diz: irmãos, quando eu fui até vós, eu não fui falando com palavras persuasivas, a minha versão diz pomposas, a outra diz palavras intelectuais ou palavras bonitas.
Paulo tinha isso, ele tinha, mas ele diz: eu me desfiz de todas estas coisas. Logo em seguida ele fala: eu não fui com palavras persuasivas para convencer ninguém, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas a minha pregação consistia no quê? Isso aqui é lindo. Olha o versículo 4. A minha linguagem, pregação, não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Meu amado, eu não preciso, não é o eu falar, é aquilo que está dentro de mim, aquilo que eu estou vivendo nesses dias. Não é aquilo que fala, não é a palavra bonita que vai transformar nada, que vai fazer nada, é aquilo que está dentro de mim quando começar a fluir. E se aquilo que está dentro de mim não fluir, não impactar ninguém, não transformar ninguém, amados, Paulo está dizendo isso aqui, ele diz para que a vossa fé não se apoiasse nas coisas desse mundo. Se você quer experimentar as coisas que nem olhos viram, comece a viver as coisas que os teus olhos também não viram. Comece a viver aquilo que talvez ainda não for, aquilo que outros não viveram. Entre na tua medida naquilo que o Senhor tem preparado para você, para a tua história. Amados, aqui a Bíblia diz aqui que de coisas que foram ocultas a governantes, porque senão eles não teriam crucificado a Jesus. Eu fico pensando, talvez supondo aqui, se Herodes tivesse um coração convertido, talvez ele diria: não posso crucificar, não posso mandar prender, crucificar Jesus, porque se ele realmente tivesse um coração convertido, como talvez eu e você deveríamos ter, ele talvez diria: é um rei, eu ouvi falar que Deus levantou um novo rei. Então, peraí, se Deus está levantando um novo rei, ele vai ser melhor do que eu. Então eu vou sair desse trono aqui para que ele venha no meu lugar. Sabe, meu amado, o problema da igreja hoje é que muitas vezes nós nos tornamos tão religiosos que nós não conseguimos ceder o nosso lugar para outro que vem com um propósito, outro que vem com um chamado, outro que vem que é melhor do que eu. Sabe, eu me lembro quando o irmão Amarildo veio para a igreja, o pastor Christian, eu lembro dele, eu amava e amo ainda questão de som. Lembro que eu cuidava do som, desde pequeno na igreja, honrado de igreja, cuidava, gostava, nunca gostei do microfone, eu era terrível com isso, nunca quis ser pastor. Obrigado, querido. E quando ele veio para a igreja, eu disse: tem alguém que chegou que é melhor do que mas sai fora, vamos colocar ele, porque ele é melhor do que eu, ele sabe mais do que eu, ele entende mais do que eu, sabe, e é a partir destas coisas, quando a gente começa a tomar um posicionamento diferente, Deus começa a estabelecer destinos diferentes para a nossa vida. O Amarildo foi o cara que, acho que foi no primeiro encontro aqui, ele trouxe a palavra aqui, e ele, quando ele estava falando, eu estava sentado mais ou menos ali onde o Regis está, ele olhou para mim e ele disse, no início nós estávamos iniciando o ministério em Sarandi. Irmãos, o ministério em Sarandi é algo totalmente improvável, impossível, inviável. Nós fazemos 650 quilômetros todos os meses para ir numa igreja, para ir formar uma igreja, para instruir, para capacitar. E o Amarildo, ele olhou para mim e disse: é a segunda, mas te prepare, Deus vai fazer em 5. E eu não entendi, dizendo: 5 o quê? 5 o quê? 5 igrejas, 5 o quê? Faz quanto tempo isso? 2 anos? Não, faz alguns meses atrás, 3, 4 meses atrás, nós estivemos num evento lá. E o Espírito Santo me fez lembrar dessa palavra dada aqui, Christian, quando estavam de joelhos 5 pastores sendo consagrados ao ministério. Deus começou a dizer: lembra que eu te avisei que seriam 5. Sabe, amado, se você não está disposto a viver e dentro de um ambiente improvável, pessoas improváveis, pessoas que se converteram há 2 anos, há 1 ano atrás, pessoas que eram traficantes,
hoje estão vivendo uma realidade diferente. Elas dizem assim: pastor, eu não preciso de microfone, pastor, eu não preciso de oportunidade, eu não preciso de 4 paredes para fazer nada, eu preciso, tem algo dentro de mim que está me mandando ir para as ruas, sabe, tem algo dentro de mim que está gritando, que tem fome pela presença de Deus, tem fome por fazer algo. Um dos pastores que lá foi consagrado agora pegou, ele disse: não, eu não preciso de microfone para estar pregando, não, eu preciso. Ele começou na casa dele um projeto. Toda terça-feira ele serve marmitas, ele vai para as ruas, para os moradores de rua. Tem dinheiro para isso? Não tem. Não tem, não é questão de você nunca vai ter recursos. Deus, ele vai te dar recursos à medida que você tiver propósitos. Tem outro menino, não tem um ano e pouco de convertidos. Pastor, o que eu faço para pregar a palavra? Eu quero pregar a palavra. Irmão, ora, Deus vai te direcionar. Fizeram um podcast agora num canal pelo YouTube, estão a cada 15 dias pregando a palavra para centenas de pessoas que estão acompanhando, que estão vendo. Amado, o que você precisa para fazer a obra de Deus? Às vezes nós olhamos: meu Deus, eu não sei. Faz uma horta na sua casa, vai servir alguém, vai servir a comunidade, fazer algo. A igreja, ela precisa voltar a restabelecer as suas funções de corpo, senão nós vamos ficar esperando, tendo uma expectativa numa restauração de um reino errado, de um reino político, de um reino, restaurarás tu o reino de Israel. Não, amado, o Senhor já morreu na cruz, o reino já está estabelecido, já existe um reino estabelecido. Eu preciso entender qual é o reino que eu sirvo nesses dias. Qual é o reino que está dentro de mim? Qual é o reino? Qual é esse reino que me faz ter fome pela presença dele? Qual é o reino que me faz entrar nesses lugares em Deus para ter fome pela sua presença, pela sua palavra? Sabe, amados, o problema às vezes é que nós lembra daquele momento que Jesus leva alguns discípulos para o Monte da Transfiguração? Quem lembra? Aí Jesus está lá, não sei como foi isso, um momento de glória, mas ali diz que Jesus conversava com Moisés e Elias, né? E os discípulos estavam o quê? Dormindo. E quando eles despertam, Pedro, ele fica tão: nossa, que legal, que bênção isso aqui, que glória. Eu não sei se ele estava meio fora, ele disse: cara, vamos fazer umas tendas. Jesus, você quer que faça? Eu faço 3 aqui de uma vez, né? Vamos fazer 3 tendas aqui. Talvez na intuição dele fosse querer prolongar aquele momento, porque era legal, era lindo, era sobrenatural, era poderoso. Jesus diz: não, acabou, vamos descer, vamos expulsar demônio agora. Eu ia lá, sabe, amados, tem pessoas que querem uma glória. Eu não tenho nada contra você ir a um lugar onde existe um fogo queimando, onde existe uma glória. Mas existem pessoas que estão dormindo e a glória já está acesa. O Espírito Santo já desceu, meu irmão. A glória já está ali. A presença já está ali. Existem pessoas que estão dormindo no meio da glória, e quando acorda ela quer a glória. Sabe, mas tem uma diferença. Tem aqueles que querem a glória, que os outros estão incendiando os lugares, mas tem alguns que estão provocando fogo. Que fogo está a partir dele, que está dentro. Eu quero nessa noite declarar isso sobre a tua vida: um fogo do Espírito incendiando o teu coração. Sabe, amados, temos nada nesses dias pode ser mais precioso do que aquilo que Paulo diz aqui. Uma coisa eu fui ter convosco. Uma coisa, nada me propus saber entre vós. Não quero saber de fofoca, não quero saber como é que é isso, como é que é aquilo. Uma coisa só: Jesus Cristo e esse crucificado. Uma coisa só. Sabe, amados, que nós possamos ser uma geração nesses dias que queira uma coisa só, que tenha um alvo só diante dos seus olhos, que é Jesus e este crucificado. Pessoas que estão olhando por uma só direção, por um só lugar.
Sabe, mas a tua expectativa não pode estar nas coisas, nas pessoas. A minha expectativa precisa estar no reino, que, como foi colocado aqui, ele está às portas, existe um reino. E, meu amado, escute isso que eu vou lhe dizer. A Bíblia diz que nos últimos dias Jesus viria, e quando Jesus viria, ele viria como um ladrão. Meu amado, o ladrão ele vem para quem não está esperando, mas para quem não está esperando, ele vem como um noivo. Para quem está preparado, para quem tem óleo, ele vem como um noivo para buscar a sua igreja. Ele não vai vir como um ladrão para quem. Ele vem como um ladrão para quem não está esperando, para quem está desanimado, para quem está olhando para os lados, quem está procurando oportunidades. Aleluia. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Eu quero terminar esse tempo aqui orando contigo nessa noite. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Sabe, amados, eu tenho andado com pessoas nesses dias que têm mudado meu coração radicalmente. Eu tenho andado com pessoas. Tem um pastor de Passo Fundo que tem, cada vez que eu encontro ele arrebenta meu coração. Porque alguém que está entrando, está vivendo dias de uma renúncia. Ele tem um projeto social nos piores lugares, nos piores bairros de Passo Fundo. E hoje a gente está com uma igreja em Sarandi. Sarandi é um dos lugares que Deus está mudando a história. Deus está mudando a história. Está mudando a história. Uns dias atrás, quando nós estivemos lá, nós fomos convidados pelo prefeito para ir com ele tomar um café. Eu falo isso não é por mim, não tem nada comigo isso. Foi tudo para a honra e glória do Senhor. O prefeito ele disse assim: o que a gente pode fazer para ajudar vocês? A igreja tem entrado em lugares onde a assistência social não entra. A igreja tem ajudado pessoas onde a segurança pública não tem mais jeito. A igreja tem dado uma assistência onde o conselho tutelar não consegue. Sabe, amados, eu acredito que esses são dias de um avivamento que não precisa cair dos céus, um avivamento que você precisa passar a viver. Coisas que eu não preciso mais esperar que aconteçam, elas já estão acontecendo. Sabe, amados, quando eu começo a andar perto de pessoas que estão entregando tudo nesses dias, eu vejo na igreja de Atos um Barnabé que entra numa igreja e ele vende tudo, ele deposita aos pés dos apóstolos. No lugar onde alguém está entregando tudo, eu não posso chegar como Ananias, Safira depois e entregar metade. O reino sempre vai custar tudo. Se você tem um chamado de Deus sobre a tua vida, vai custar tudo. Se tem um chamado de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história, vai custar tudo. Então, Jesus, está disposto a entregar tudo a Ele nessa noite? Você está disposto a abrir mão dos seus direitos? Abrir mão dos seus direitos? Oh, Jesus. Pai, eu oro, Senhor, por uma geração que clama por avivamento, uma geração, Senhor, que anseia a tua presença mais do que tudo. Mas eu também creio que o Senhor está levantando nesses dias uma geração incendiada pelo teu Espírito, incendiada pelo teu fogo, que tem apenas uma resolução no seu coração, que tem apenas um olhar, os seus olhos apenas olham para o Senhor, olhos apenas para a tua glória, olhos apenas para a tua presença, Jesus. Vem incendeia nessa noite, nesse lugar, Jesus, incendeia nossos corações com fogo, incendeia com fogo